23 anos. Como todo mundo vai perceber durante aí, eu sou paulista. Eu me chamo Bruna, tenho 22 anos, faço farmácia aqui no Instituto Federal Campos de Realengo. Faço fisioterapia. Sou estudante do curso de farmácia. Eu moro em Realengo. Outra coisa interessante também que antes de entrar aqui eu não sabia da faculdade. Não sabia da existência de Realengo, eu não sabia nem onde ficava Realengo. E eu acho isso interessante, essa ocupação está servindo para a gente ser reconhecido, pelo menos um pouco mais do que era quando acabar a ocupação. Eu até propus, os alunos, fazer um grupo ou algum trabalho que desenvolva a faculdade para o bairro, aos arredores, para mais pessoas quererem entrar aqui. Depois que eu consegui entrar, não me vejo fazendo outra coisa da vida além de farmácia. Eu me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo lugar. Aqui Realengo, né? O pessoal fala que é Real Engenho, né? Nunca teve um Real Engenho aqui. Vocês estudam aqui, por favor, se alguém descobrir, me avise desse Real Engenho. E essa região aqui, tem um sujeito que manda uma carta para José Bonifácio em 1921. Disse, olha, não dê mais Sesmarias nesta região. Sesmaria é uma pequena porção de terra, né, destinada ao cultivo, né, chamava de terra bruta ou terra nua. Não dê mais Sesmarias aqui, porque essas são terras realengas, destinadas ao pastoreio comum de quem tem gado e não tem pasto próprio. Então a terra realenga é a terra comunal. Esse campus aqui ele foi uma briga da Associação de Moradores de Realengo, que realmente lutou para que tivesse o CP2 e que tivesse um Instituto Federal aqui. Pô, já imaginou se a faculdade não existe mais? Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 20 anos. Bom, meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 22 anos. Meu nome é Gabriele Falzoni, eu tenho 20 anos. Meu nome é Elbert, eu tenho 24 anos, sou baiano. Eu faço fisioterapia aqui do Instituto Federal. Eu queria um curso que eu não sabia se existia, que é uma coisa mais artística, mais uma coisa de cuidar do outro, uma coisa de ouvir história, de poder beber das pessoas, de poder doar para as pessoas, mas eu não sabia se tinha. Aí eu ouvi falar de um negócio de terapia ocupacional, que é o curso que eu estudo aqui. Só que eu queria fazer psicologia, né, que dá para juntar com arte, com terapia e tudo mais. E queria fazer jornalismo, queria fazer direito, queria fazer tudo que o mundo pudesse me dar. Eu vim de uma cidade que é uma cidade muito pequena, eu sou de Itanhaém. Eu vim de Itanhaém, que é do litoral de São Paulo. Atualmente eu estou morando em Niterói com a minha avó. Eu levo 1h40 para chegar aqui, porque eu moro bem dentro, no interior, São João do Meriti. Eu vim da Baixada, estudei em escola estadual, fiz pré-vestibular social, patrocinado pelo governo. Fiz ensino médio no Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães. Eu estudei em escola pública o tempo todo, assim, eu fiz só o primário em escola particular. Em escola particular, porque minha mãe tinha 3 empregos para poder custear a escola particular. E eu cheguei aqui, já passei em 2 universidades particulares, trabalho, e pra mim, era muito difícil entrar aqui, porque, eu trabalhava já, então pra estudar, só estudar pra passar pra federal, era meio difícil, até que eu consegui. Minha mãe é doméstica, ela toma conta de um bebê. Meu pai é aposentado. Eu sou filha de mãe solteira. Os meus pais, eles moram em Recife, porque o meu pai é militar, ele tem essa vida de ficar viajando aí pelo país. Cresci com minha mãe sempre trabalhando muito, como empregada doméstica em casa de família. Teve um período que ela trabalhou como gari. Meus pais são professores da rede pública. Na minha infância, meu pai foi meio ausente, mas eu acho que eu não sofri mais porque eu tive um tio que era o meu pai, no caso. Eu venho de uma família, minha mãe é servidora pública e meu pai é autônomo, então não sou rico, nem tenho muito dinheiro. Eu preciso trabalhar, senão não me sustento. E como minha mãe é mãe jovem, quando ela não estava no trabalho, ela queria se divertir um pouco também. Então ficou a minha relação da minha mãe é meio quebrada por essas coisas. Minha mãe é o meu tudo, a minha mãe é a minha base, a minha mãe é a minha grande referência. Não fazia parte de nenhum movimento, eu passei a me inteirar mais sobre política depois que eu entrei aqui. Eu já vim da FATEC também, então essa luta que a gente está aqui, a gente entende um pouco vindo de lá, que mais ou menos é os mesmos problemas, só que em proporção diferente. Eu não estava ligando para movimento social nenhum antes de tudo isso acontecer, dessa bomba cair na minha vida. Mas eu não ouvia porque, muito por conta da minha religião, que dizia que
que estão querendo te influenciar e que as coisas são do demônio, essas coisas. Mas também pelo lado político eu não ouvia porque eu acreditava que isso era desordem. Assim. Não, eu não faço parte de nenhum diretório acadêmico, mas eu faço parte do Executivo Nacional dos Estudantes de Fisioterapia. Então eu estava mais ou menos inserido dentro do movimento estudantil pelo Executivo. A Executiva Nacional, na verdade, são encontros nacionais dos estudantes que discutem sobre o currículo, sobre como está sendo a formação. Alunos e professores me incentivaram a ter meu posicionamento político, a procurar saber mais dos meus direitos, do meu dever de cidadã. A partir do que é o meu direito e do que é o nosso direito, no caso, né? E do que são os nossos deveres, ele veio muito de casa, assim. Eu era omissa na política, eu sempre fui omissa na política. Eu venho de pais totalmente ativos, onde pra mim eu falava, não vou me envolver de novo. Universidade, eu vim de uma universidade particular totalmente elitizada. Tem gente que fala, mas eu não preciso disso, sei lá, não atinge a mim. Se eu puder, eu vou pra particular. Pô, eu vim de particular. Eu sei a diferença, entendeu? Eu sei as qualidades daqui, entendeu? Eu fiz psicologia antes de estar aqui em farmácia. Era uma faculdade que eu não tinha vínculo nenhum com aquela faculdade. Eu não tinha nada que me fizesse pertencer àquele lugar. E depois que eu saí de lá, eu descobri que ninguém pertence àquele lugar. As pessoas estão ali de passagem. Virei membro do Diretório Acadêmico de Farmácia. Eu já venho de grêmios estudantis desde o primário. Esses espaços, tanto de grêmio, tanto no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, no técnico, todos esses espaços, eles eram espaços de debate, de desconstrução, realmente de organização. Porque a política não é essa politicagem que a gente vê por aí. caminho uma pedra apareceu. No meio do caminho uma pedra apareceu. No meio do caminho uma pedra, no meio do caminho uma pedra. No meio do caminho uma pedra apareceu ser o caminho. Começou a comentar com o outro, pô, você ouviu falar da PEC? Você ouviu falar da MP? E ninguém tinha falado disso. Não ia ter tempo, né? A gente estuda aqui das 8 às 6 da tarde. E não ia ter espaço na grade pra que a gente conseguisse fazer as mobilizações. Então vamos começar a estudar um pouco mais sobre isso. E aí a gente começou com alguns movimentos, a gente começava fazendo algumas assembleias, a gente começava fazendo paralisações. A primeira paralisação que teve foi dia 13 de setembro. O sindicato ele já tem mais ou menos como eles estruturam esse dia de paralisação. Então a gente decidiu como movimento estudantil que a gente ia tentar se articular o mais próximo possível
dessas assembleias. E aí a gente reunia o pessoal no período da manhã, fazia os debates, e aí depois dessas mobilizações que a gente fazia dentro de cada campus, né? Isso aconteceu, não foi só aqui, foi nos outros campos do IFRJ. E aí depois disso a gente saía daqui e ia pra Assembleia de Servidores. Naquele dia a gente devia ter uns 50, 60 pessoas, isso já é um quantitativo razoável, assim, para um dia de paralisação, num lugar que não tem mobilização, em que as pessoas são extremamente pacatas e passivas, recebem o que tá vindo de cima e aceitam. E aí a gente decidiu que a gente tinha que chegar de um jeito que nos desse uma moral. Então, por que a gente tá fazendo lá? Nós estamos na Assembleia de Servidores. Tá chegando, Marcos! A gente chegou numa única voz, já tinha gente com pandeiro também. A hora que a gente chegou, que todos os servidores se levantaram, e aí a gente chegou ali, todo mundo nos recebendo de super braços abertos, e todo mundo começou a... A gente realmente foi visto ali naquele momento, foi... Escola sem partido é ditadura militar. Escola sem partido é ditadura militar. Escola sem partido é ditadura militar. Eu tô passando muito uma imagem do que foi pra mim, mas eu acredito que pra muitas outras pessoas tenha sido isso também. Bora, Temer! Bora, Temer! Bora, Temer! Bora, Temer! Gente, dá informes do que tá acontecendo lá no campus Realengo. E eu olhei pro lado e eu, caraca, eu acho que eu nunca dei informes na minha vida. A gente já tá se organizando, já faz uma semana que a gente vem organizando as coisas, né? Semana passada a gente fez debate. Todo mundo recebeu a informação de braços abertos. Nesse dia 5, a gente assistiu um documentário que foi muito relevante. Que foi o documentário sobre as escolas ocupadas em São Paulo. Aquele dia era um dia que pra gente era um dia de luta. É o dia da escola sem partido. Foram 4 semanas seguidas, assim. Um mês, né, antes da gente ocupar. A gente vinha acompanhando pela televisão, pelos jornais, pelo rádio, todo esse trâmite da elaboração da PEC, da votação. A gente meio que estava estudando bastante sobre isso. Só que a gente nunca teve uma adesão muito grande dos alunos, até porque os alunos aqui, eles são como eu era. Eles preferem não se engendrar, não entrar no meio nem discutir. Porque a gente já estava se articulando com outros estados e a gente começou a articular com outros campi. Na época que antes da gente ocupar, tinham 2 campos que já estavam ocupados. Se não me engano, era Rio Grande do Norte e Paraíba. Nós fomos a primeira instituição de ensino superior do Rio a ocupar. A gente já tinha um grupo no WhatsApp e aí todo mundo se juntou para assistir a votação. Dia 10 de outubro, fatídico dia 10 de outubro. Todo mundo, cada um na sua casa, na TV Câmara lá, todo mundo comentando no WhatsApp. Nossa, que absurdo, olha esse argumento, nossa, que absurdo. E dali surgiu uma revolta total. E a gente decidiu que a gente tinha que fazer alguma coisa. Em que a gente decidiu que no dia seguinte, no dia 11, a gente iria ocupar a faculdade. A gente tinha marcado uma próxima paralisação, só que era no dia 17 de outubro. A gente se mobilizou através de um grupo no WhatsApp. Um amigo meu que estava nesse grupo me ligou. Eu também estava no grupo, mas eu já estava dormindo, me preparando para vir para aula no outro dia. E aí ele me ligou, ele falou, a gente vai ocupar amanhã. Eu, como assim vai ocupar amanhã? Então, a gente vai ocupar a faculdade amanhã, então tá beleza, então vamos embora, então vamos ocupar. Naquele momento era muito difícil a gente chamar uma assembleia. Os alunos realmente não vêm pra assembleia. A gente chama a assembleia, tem meia dúzia de gato pingado. Então a gente decidiu ter outra estratégia. Uma estratégia para que a gente conseguisse fazer com que os alunos estivessem aqui. A gente ia ocupar e fazer uma assembleia. Então no dia 11 nós chegamos aqui, entramos na direção, conversamos e pegamos a chave. Na hora que a gente ocupou, poderia existir a possibilidade de alguém levantar e falar não, acho que vocês não têm que ocupar. A gente sabia que isso poderia surgir e a gente sabia que ali poderia ser uma assembleia de vamos ocupar ou não. Mas se a gente chamasse uma assembleia para ocupação, a gente teria um quórum muito pequeno e a gente não teria quantitativo para poder prosseguir uma ocupação. E aí eu cheguei e falei assim, já que tá tendo esse negócio, não vai ter aula, eu vou embora daqui, né? Eu tava vindo pra cá pra ter aula, eu tava aqui, não sabia que tava todo mundo de preto, o que tá acontecendo? Será que morreu lá? Pedras são sonhos na mão, voam na imensidão, ideias que ganham vida e criam asas. Voam na imensidão, meus sonhos, minha canção, pedras e sonhos são nossas únicas armas. Pedras são sonhos na mão, voam
explicar primeiro que a gente não tem um espaço pra gente fazer alguma coisa? Então vai ter uma assembleia no sol, 9 horas da manhã, 42 graus. Tinha muita gente, umas 150 pessoas, todo mundo ali carregando cadeira pra ouvir o que eles estavam falando. E por que eles estavam falando? Eles... 150 alunos com sombrinha para proteger do sol. Foi parar o portão, foi colocar 150 alunos enfileirados como se fosse uma aula pública, colocar as caixas de som e falar tudo que a gente tinha para falar. E dar voz para quem queria falar. Então todo mundo falou, demorou muito. Então todo mundo ficou muito tempo no sol esse dia. E por que eu não vou formar no tempo certo? Começa a discussão e levanta nego dizendo que não pode parar de tarde, levanta nego daqui dizendo que é Temer, e levanta nego daqui dizendo que é fora Temer, e você tá ali no meio daquela confusão. Ele é o exterminador do futuro, assim como tantos outros que passaram. Eu não espero representatividade partidária. Não espero. O povo tem que saber, o povo tem que conhecer quais são os nossos direitos. Tá reclamando que não vai terminar o período? Eu voto que sim, eu voto que não. É isso aí, tem que lutar pela educação pública, senão eles vão perder isso tudo. Até que haja uma negociação. Juntos somos fortes. Ocupar é resistir. Nós não compactuamos com o governo golpista. Primeiramente, fora Temer! É a primeira vez que acontece com todo mundo aqui, eu acho. Então a gente foi construindo o que é a ocupação. E aí, para a clínica escola, a gente atende a comunidade. Será que a gente continuar a clínica escola chama comunidade? Mas será que não vai desmobilizar? O que a gente vai comer? Como é que a gente vai dormir? Foi assim, tudo sendo construído. 7 horas da noite, todo mundo cansado, com insolação, mas feliz por ter conseguido alcançar aquilo que a gente estava planejando. A gente resolveu ocupar por todas essas questões que estão sendo impostas à sociedade, né, que, através desse governo que é ilegítimo, para mim é ilegítimo. Estudantes ocupam desde terça-feira a sede do Instituto Federal do Rio de Janeiro, em Realengo, na zona oeste da cidade. Entre os motivos do protesto estão os cortes de investimento em educação e saúde previstos pela proposta de emenda à Constituição 241 do governo federal. A gente tem as nossas pautas internas e as externas de reivindicação. Vou ser bem sincero, quando eu cheguei aqui no Realengo, eu tive um choque, porque a gente imagina a Universidade Federal um campus grande, super bem estruturado, com alojamento, todo equipado para receber o universitário. O campus carece de uma quadra, carece de um bandejão, que aqui a gente não tem. Ou os alunos comem fora, ou eles trazem as comidas de casa. E é sistema de marmita, né? Você pode estar vindo de muito longe e tomar marmita estragada. Que é o que acontece muito com a gente. Nosso refeitório não comporta a quantidade de alunos que a gente tem aqui. Não comporta. Na verdade, nosso refeitório nem é um refeitório. Nosso refeitório nem é um refeitório. Eles não têm um espaço de convivência, que é outra reivindicação nossa. E não tem uma estrutura nem para permanecer nos intervalos. A gente está pedindo também que a gente possa fazer eventos com autonomia dos diretórios acadêmicos e centros acadêmicos aqui dentro, porque quando você tem algo que socialize, que faça aquele aluno entender que ele pertence àquele lugar, você diminui também os índices de evasão. E as nossas externas são contra a PEC 55, que era a antiga 241, a MP 746, a reforma do ensino médio e a PL 193. São pautas nacionais, então em todas as ocupações que estão acontecendo, essas são as pautas. A gente está lutando contra a aprovação dessas medidas. A gente teve um corte de mais ou menos 1/3 de toda a verba que a gente recebia. O ano que vem, né, 2017, a gente tem um orçamento que não vai ter como chegar até o final do ano, pagando água, luz, terceirizados, a mesma situação que aconteceu lá na UERJ. Então, se a PEC for aprovada e eles utilizarem esse orçamento como base, a gente não sabe o que pode ser o dia de amanhã. Acho importante lembrar que a gente tem uma clínica escola aqui também, pra gente manter o campus e todo o serviço que a gente presta aqui, né? A gente fez um manifesto e disparou na caixa de e-mail de todos os senadores. Esse manifesto ele explica quais são as nossas críticas e sugestões em cima da PEC 55, da MP
MP 746, da PL 193, porque o Temer, ele simplesmente outro dia foi na TV e falou, eles não querem diálogo. Muito pelo contrário. Eles não sabem o que é a PEC. Eles não sabem o que é a PEC, então muito pelo contrário. Nós sabemos sim o que é a PEC, né, o que ela vai nos causar, quais são as críticas e também quais são as sugestões, porque não adianta só a gente criticar, a gente tem que sugerir também. E a gente fez as críticas, as sugestões, disparou para ver se existia a possibilidade de um diálogo, né, já que ele disse que a gente não queria diálogo. E aí, até o momento, eu não vi Zero resposta. nada. Não tem nada. Não tem nada. A gente vai continuar nessa caminhada até tudo que a gente tem em mente ficar pronto. Eu moro no quintal onde tem 3 casas. Na casa em que eu moro, somos só eu e minha mãe. Minha mãe, ela me apoia. Eu nem conversei direito com minha mãe sobre o que é ocupação. Meus pais, eles ficaram sabendo mesmo da ocupação depois de já ter passado 20 dias, porque eu tava escondendo isso o máximo que eu podia. Como que tá a minha família? Cara, eles perguntam se eu tô passando fome. Meu pai, ele meio que não tá querendo nem conversar muito sobre isso. Ela não tem essa dimensão do que é uma ocupação. A família é petista. Eu não sou petista, mas aí eu sempre acompanhei e tal. Então, estamos super a favor. Já vieram aqui, já fizeram doação. Minha tia toda semana doa alguma coisa, eu trago, comenta no Facebook, super apoia, entendeu? Ela ficou um pouco preocupada, mas ela sabe que o que eu tô fazendo é pelo meu futuro. Inclusive, ela já quis me levar para Recife umas 2 vezes já. O resto da família entende, mas critica um pouco. Em relação a isso, eu tô bem. No começo da ocupação era tipo, sai daí, você tá arrumando ideia, você vai apanhar, você não precisa disso, sabe? Se você sai, se a faculdade acabar, a gente paga outra, a gente se esforça, faz vaquinha da família, paga outra. Ela falou que só pra eu tomar cuidado e pra eu agir com a cabeça, né? Tipo, fora isso, pra gente continuar a luta. A gente vai conversando, vai tentando explicar por que tá aqui, que não é isso tudo que a mídia tá pintando de que a gente tá fazendo baderna, de que a gente tá aqui só pra... tá aqui bebendo e fazendo sexo o tempo todo. Não é isso, é que a gente tá tendo oficinas todo dia, tem palestras todo dia, tem pessoas que a gente chama de fora. É conhecimento, é crescimento. Em relação à organização da ocupação, nós nos dividimos em comissões, que foram comissões de alojamento, comissão de alimentação, limpeza, segurança e política. A comissão de segurança, ela basicamente ficou muito presa às questões das chaves e do portão. A gente tem o pessoal que vai pro portão e fica no portão o dia inteiro, e aí a gente vai revezando. E vai fazendo isso, da abertura do portão, fechamento. A gente tem que zelar pelo patrimônio do colégio, porque é nosso. Não é meu, não é seu, é de todo mundo. Então, às vezes uma pessoa ficava aqui, tipo, uma manhã inteira, a outra ficava a tarde inteira. Gente teve insolação aqui, muita gente passando mal. A gente precisou juntar uma galera, uma quantidade maior de gente. A gente teve que fazer o trancamento do portão primeiro, porque a gente tinha muitos professores contrários e pessoas que eram contrárias que queriam adentrar ao campus para xingamentos, ameaças e pra gente não acabar sofrendo por essas pessoas que vinham na intenção de maldade, né? De acabar com o movimento. Eu sou comissão de comunicação. Eu sou responsável por responder o e-mail da ocupação e também a página no Facebook. Convocar as assembleias, convocar as atividades. Nós fazemos a nossa comida aqui. A comissão de alimentação é responsável por essa parte. Em relação à limpeza, os funcionários fazem, mas a gente também ajuda. Limpa todas as partes da instituição onde a gente utiliza. Coleta de lixo, lavagem de banheiros, limpeza das salas de aula, que a gente usa como alojamento. O trabalho de capina do mato nós fizemos também. As pessoas não estavam vindo fazer até por conta de vários atrasos de pagamento, e aí as empresas não vêm e a gente estava abandonado. Chamou uma pessoa de fora para poder grafitar. Pretendemos construir um espaço de convivência para os alunos, porque aqui a gente não tem isso. Fizemos a reforma do refeitório, pintamos. Ao contrário do que muitas pessoas falam, nós não estamos aqui sem fazer nada, não estamos parados. As pessoas acham que elas têm uma visão da ocupação, de a gente está aqui porque a gente não tem o que fazer, já que a gente ocupou, a gente só estudar. Rodas de conversa, palestras sobre política, sobre educação, que impactos positivos e negativos essa PEC poderia causar. Vai tirar da saúde, da educação, da assistência e da previdência. Agora, 500 mil pessoas morrem de tuberculose. Falta das mais elementares reflexões. Alguém vai pensar em saneamento básico, né? Quando se falar
né, da PEC 241, que agora é PEC 55. No ano de 2015, o orçamento realizado do Estado brasileiro, federal, foi de 2.268 bilhões. 42% foi para pagar a dívida. Essa PEC, ela fala de compensação entre os limites visualizados e individualizados de cada órgão. Isso é um perigo, porque na hora que faltar dinheiro para o Tribunal de Contas, para o Judiciário e para o Ministério Público, respeitar os limites, né, ele vai tirar, né, ninguém vai tirar do Judiciário. Sobre ocupações, sobre direitos. Que foi dito que não existe direito à ocupação e não existe direito de greve de estudante. Ainda se quisesse aplicar a lei da greve, seria considerada greve legal, já que causa prejuízo irreparável. Não há lei que discipline, que estabeleça requisitos e que, portanto, que a torne ilegal. Né? Então não há que ser analisado isso do ponto de vista da legalidade. Não há ilegalidade, né, na ausência, né, do aluno aos seus deveres acadêmicos. Né? A greve é a ausência do trabalhador no seu local de trabalho. Então o trabalhador tem isso regulamentado, né? O estudante não tem, portanto não há ilegalidade. Aí vinha, o que chamam de ocupação, o Código Penal chama de esbulho possessório, ou seja, titulado como crime. Ocupação não é esbulho. E só do esbulho é que cabe, o esbulho possessório é que cabe a reintegração de posse. Porque no direito a chamar de esbulho possessório, né, quem invade e ocupa, né, e pratica o tal do esbulho possessório, quer tirar a posse do outro e se apossar dela. Pois é, e aí tem outra coisa, com exclusividade, que é uma das características da propriedade. Né? A propriedade é privada, ela não é à toa, ela é privada porque ela é exclusiva de quem se apossa e priva todos os demais. Acho que ninguém aqui está querendo, né, se apossar com exclusividade e subtrair, né, tirar da União Federal, né, a posse, né, o direito sobre, né, esses bens. Então a gente não está diante de esbulho, a gente está ao contrário, diante de uma ocupação, né, de um bem que já é, né, ocupado e que se destina, né, a exatamente essas pessoas, né, alunos e professores. Então, o que a gente poderia dizer é que nós estamos dando, na verdade, um exercício integral ao bem, exercitando exatamente a finalidade dele. Né? Se a finalidade, né, é uma escola, né, nós vamos, né, tratar isso aqui como escola em tempo integral. E aí também a gente tem contato com áreas que a gente nunca imaginou. Tipo, essa semana veio um cara aqui da astronomia. Eu fiquei, tipo, bebendo de tudo, sabe? Porque em lugar nenhum acho que eu ia ter essa oportunidade. O cara falou que são 100 astrônomos no Brasil, então, tipo, se encontrar com um é jogo de dado, né? E a gente tá conhecendo muitas coisas que a gente não se dá oportunidades. Desde o começo da ocupação, a forma que a gente encontrou de expor o que estava acontecendo e de fazer uma comunicação com a comunidade foi através dos cartazes. Quando vai colar cartaz no portão e quando a gente tá ali na frente abrindo e fechando e fazendo a segurança ali da gente tá aqui dentro, sempre a gente recebe xingamento, ofensa. Tem gente que passa, fala, grita apoiando e tal, mas tem muita gente também que xinga a gente. É meio tenso, assim, colar cartaz, porque é muito xingamento mesmo. Eu, particularmente, sofri dentro da minha família. Então, isso conseguiu ser pior ainda, porque passa uma pessoa estranha, você não sabe de onde ela vem, qual foi o ensinamento que ela teve. Por exemplo, eu tive um post marcado no Facebook de um primo meu que disse que era assim, dê like se você quer que os policiais entrem e matem todo mundo, ou coração se você tá do lado da ocupação. Ele marcou curtida, falando que queria que matasse, e ainda me marcou. Tipo, é dentro da minha família, sabe? Isso foi horrível. E daí você para pra pensar, vale a pena mesmo você tá lutando? A balança pesa. E eu decidi ficar. E eu decidi ficar aqui e lutar pelo meu ideal. Porque independente do que a pessoa ache, já que ela é contra, eu sou a favor. Então eu vou estar aqui até o final, resistindo sempre. Quando você para realmente pra pensar, cara, por que será que essas pessoas estão falando isso? De onde será que surgiu esse ódio tão grande, né? E aí você consegue ver que é uma construção, é como a nossa sociedade foi construída. Hoje a nossa educação, ela forma máquinas. E esse é um projeto de governo, né? Esse é um projeto político. Esse projeto político, que é a educação que a gente tem hoje,
ela já é feita para que as pessoas não pensem. Quanto mais tecnicista, que é exatamente essa reforma do ensino médio, ela quer fazer com que esses alunos sejam ainda mais máquinas, né? Elas sejam apenas para a produção, apenas para o lucro. E essa onda anti-PT faz com que as pessoas relacionem tudo mas a influência da grande mídia exatamente essa, né? A gente não pode esquecer disso. Não pode. Que não pode. Eu acho que é o primeiro, assim, verdade, enquanto houver a grande mídia antidemocrática, não vai haver diálogo, não vai acontecer. O povo vai continuar sendo massa de manobra, porque a televisão chega onde comida não chega, entendeu? A mídia chega onde a educação não chega, então eles são formadores de opinião e tudo que eles falaram que é certo vai ser certo, e tudo que for contra é porque vai acabar com o Brasil. O ano passado teve o Enem e não foi divulgado as notas dos institutos federais esse ano. E é um legado do governo Lula também, isso aqui. Então a gente sabe que esse governo, ele quer desmerecer qualquer ganho que a gente conseguiu pro Brasil, né? Eles querem colocar o instituto como se fosse muito caro, né? Como se fosse ineficiente essa educação que nós temos aqui. E vale ressaltar também que o nosso instituto, ele tem, em todos os concursos, ou pelo menos na maioria, ele tem os primeiros lugares são dos institutos federais. E as maiores notas do Enem são também dos institutos federais. Esses direitos sociais, eles foram conquistados e os caras estão querendo arrancar da gente. E o instituto, e é uma coisa que acontece muito aqui no Instituto de Realengo, que é na Zona Oeste, nós recebemos pessoas da Baixada. Muitos de nós somos primeiros da família que estão se formando, então nós não somos elite, né, que nós fomos xingados pela população de elite brasileira, branca. E não é, assim, temos filhos de operários aqui, de donas de casa, de comerciante. Ela vem sussurrando em sua round, tossindo no primeiro round. E até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato. E até lá no meio do mato, naquela casinha de saber. Bate palma, estica e puxa, e viva a festa da bruxa. A tecla SAP vai dizer qual é a língua do poder. Sempre estive no meio de pessoas que televisão não, disse no Jornal Nacional, então Constituição Histórica. Disse no Fantástico, A gente senta para assistir a novela das 9. Essa já não é mais uma briga direita e esquerda, porém, né, existe esse mito, essa dicotomia, essa dualidade, essa polarização. E aí vem aquele monte de xingamento, puta vagabunda, petralha, enfim, são muitos os xingamentos. E alguns políticos que utilizam esse discurso de ódio para conseguir jogar o povo contra o povo. Uma coisa que é muito triste é que nós sempre tentamos trazer essas pessoas para cá, para mostrar a realidade, o que a gente está vivendo aqui. E geralmente é descartado, ninguém quer vir aqui ver. É muito mais fácil chegar e falar, olha, eles não fazem porra nenhuma, eles estão lá de sacanagem fazendo putaria, que é o que eles geralmente falam. E não vem aqui ver uma roda de conversa. Por conta da ocupação, por conta desse movimento estudantil, eu simplesmente fui excluída da turma que eu estava pertencendo. São pessoas que estão vivendo essa realidade aqui, que lutam por uma farmácia, escola, que reclamam que não tem um auditório, que não tem um bandejão, que não tem uma quadra. E aí quando você tá aqui lutando para que isso aconteça, não, a galera não quer. Tá lá no grupo do Facebook, do WhatsApp, falando que você tá aqui de colônia de férias. Não tô dormindo no colchão porque eu tô de colônia de férias. Não, a gente tá lutando por uma parada que vai ser para todo mundo. E aí seu amigo da sua classe, que você tá ali com ele há 4 anos já no teu curso, que vive reclamando de tudo isso que a gente tá lutando e tá em casa, tá viajando. E tá te oprimindo, que é o pior. Tá falando que você é isso. Sei lá, parece que é uma intolerância, né? As pessoas não sabem respeitar a opinião dos outros. Elas conseguem expor aquilo, quando você vai expor, parece que você é radical, entendeu? E que, na verdade, quando elas te mutilam, quando elas te tiram, cortam a participação naquele espaço, elas que estão sendo antidemocráticas, elas que não estão permitindo com que você faça isso. Então, extremistas são essas pessoas. Mas eu acho que vai para além da turma. Eu acho que é uma coisa geral. Eu acho que o discurso de ódio tem aumentado.
essa coisa de fechar o diálogo tem aumentado. Na nossa terceira semana de ocupação, a gente começou a receber algumas ameaças. Inicialmente começou com uma pessoa que passou arrancando os cartazes, e aí no segundo dia já com uma ameaça muito mais séria. Só que no segundo dia, né? Sim. Que o pessoal veio armado. A gente estava indo lá pra frente pra falar pra eles pararem, pra explicar o porquê dos cartazes, alguma coisa do tipo. O segurança avisou que ele estava armado, aí todo mundo voltou. E aí eles começaram a gritar que sabiam quem era a gente, que iam tirar a gente daqui, que iam acabar com a gente e coisas assim. Aí a gente passou a noite trancada no quarto. E esses episódios aconteceram a mesma coisa no Pedro II. Tá? Nos mesmos dias, era sequenciado, acontecia com a gente ligava lá, tinha acontecido lá. Eu tive presente na última ameaça que nós recebemos. Estávamos todos no refeitório, pós-jantar. Na hora que eu saí, passou um carro aqui na rua da nossa faculdade, na frente, ficou parado. A gente não reconheceu ninguém, mas o que a gente notou é que foi o mesmo pessoal, tipo, dos 3 dias. E lá no P2 também, foi um carro prata. Desde aí a gente resolveu que a gente colocaria, a gente ia refazer os cartazes, só que dessa vez a gente ia colocar pro lado de dentro. Tentamos notificar, só que a polícia se recusou a fazer o boletim de ocorrência. Foi a partir daí que a gente decidiu que a gente ia divulgar na internet, porque a gente precisava que as pessoas soubessem que a gente estava recebendo ameaças. E aí depois a gente acabou entrando em contato com o juiz que veio aqui, que informou a gente como a gente poderia fazer. Depois que a gente publicou na internet, muitos alunos começaram a ficar com muito medo de estar aqui na ocupação, então a gente teve uma evasão enorme. E os pais que já não estavam apoiando, não apoiaram ainda mais, entendeu? E a gente teve várias reuniões para sentar e ver quais seriam as próximas estratégias para a gente trazer essa galera que estava no começo e que acabou indo embora por causa das ameaças, e a outra galera que ainda não tinha vindo. E aí a gente começou a fazer programações que eram mais dinâmicas, né? Trazer temas mais abrangentes, como tolerância religiosa. Mesmo que fosse só para ficar de dia, mas muitos voltaram a ocupar junto e realmente a gente fortaleceu esse movimento depois dessa decaída que teve. Fizemos algumas semanas também aberta à comunidade, né? Sim, foi super importante. A gente fez um sarau e nesse sarau a gente chamou artistas de toda a região aqui da Zona Oeste. E aí a gente começou um sarau 4 horas da tarde, era 11 horas da noite e ainda estava tendo esse sarau, era muita gente se apresentando. Era uma rotatividade muito grande de gente assistindo, família das pessoas que estavam se apresentando, eram sobrinhos de alunos que estudam aqui, que têm 12, 13 anos e que escrevem poemas. No dia seguinte a gente teve lançamento, né? O lançamento do livro. Do livro. Isso, Ocupar, do Ronisso Pacheco. Junto com o lançamento do livro, a gente teve uma roda de conversa onde o tema foi religião e transformação social. A gente fez o ato na praça. Ontem nós tivemos uma atividade também com o coletivo aqui da faculdade, Escurecer, o coletivo negro. Fazer uma conscientização sobre a Semana da Consciência Negra, a gente decidiu reunir algumas atividades. Aí chamamos o mestre de capoeira, teve uma roda de conversa. Ancestralidade. Teve o João, teve a Carajé. Tem vários coletivos que ajudaram a gente, que vieram apoiar, fizeram palestra, vieram conhecer. A gente recebeu uma proposta do Pedro II de unificação aqui de Realengo. O movimento Rua ajudou muita gente. Sabe também dos petroleiros. Sindicato, MST. Fizeram uma parceria com a gente também, vieram aqui, fizeram roda de conversa com a gente, explicaram, né, as questões. Trouxeram mantimentos. E a gente vai tentando conscientizar a galera do que é a PEC 55. Dentro do trem, a gente entrou no último vagão, porque era o vagão que estava mais vazio. A gente decidiu sair do último vagão e fazer jogral em cada vagão até chegar ao centro. Uma voz ser transformada em 40 vozes. Uma pessoa fala lá, ô pessoal, jogral. Todo mundo, ô pessoal, jogral. Todo mundo já fica atento. Vai vir um jogral por aí. Então nós, alunos do Instituto Federal, Campus Realengo, quantas centenas de pessoas iam ficar sabendo sobre a PEC e sobre o nosso incômodo. Teve outra frase que foi bem enfática. Nós não compactuamos com o governo golpista. E aí isso daí virava um rebuliço dentro do trem. E aí todo mundo, teve gente que bateu palma. Teve um pessoal de escola estadual que também se uniu a gente. Durante o trem teve um outro que também não quis saber, falou que a gente estava ali pra baderna, enfim. Tem vários grupos, né? Tem uns grupos que se identificam, tem aqueles que não se identificam. Estava fazendo barulho dentro do trem e o trem parava toda hora, todo no meio da estação ele estava parando. De Realengo até Deodoro, são 3 estações. A gente já parou 300 vezes, acho que estão atrás da gente. Apesar de muitos nos xingarem, muitos também entenderam e pararam para perguntar.
pô, por que vocês estão fazendo isso? E aí fazia a panfletagem, parava pra conversar. Poucas pessoas paravam pra conversar, mas as que paravam se interessavam e a gente convidava pra conhecer. E assim a gente foi indo, de todos os comércios aqui, levando todos os panfletos, os informes. E as pessoas ficam assustadas, porque elas falam, nossa, mas pelo que eu vi na TV, era de outro jeito, a gente só ia cortar porque o país está em crise, precisa fazer o corte. Não, mas não é despesa primária que vai pagar a dívida pública, que não adianta você cortar de educação, saúde, assistência social ou outros serviços básicos. Estudante é bicho doido. Cria sem lei, não respeita ninguém. Sindicato, conselho, nada para. Por isso a gente cala, emburrece, mata. Moldemos os livros de história, tira a política das escolas. Mais seminários, menos debate, então a gente bate. Sucateia educação, escola precária, salas destruídas, professores sem salário, conteúdos massificados sem refeição. E se a nota for baixa, culpe eles e fala: estudem, vocês são o futuro do mundo. Mas se eles se rebelarem, a gente grita: vagabundo, desce o cacete! Mas se eles se revoltarem, grava tudo. Expõe no jornal, nas câmeras da TV, são vândalos. Mas se estiverem sangrando, esconde, que é pra ninguém ver. Estudante é bicho solto, doido, sem dono. Então bate, xinga, cala, mata, faz o que tiver que fazer. Só não deixa nenhum deles saber que sua força é capaz de mudar tudo. Estudante nenhum pode mudar o mundo. Mas vai. Muito triste a gente ver aqui dentro do próprio instituto as pessoas falando que a gente tá aqui porque não quer estudar. Como assim eu tô aqui porque eu não quero para estudar? seus filhos estudarem. Sim, É isso, Eles mesmo entendem que a gente tá aqui ocupando porque não quer estudar. Como Não assim, é gente? A gente tá aqui reivindicando várias coisas que mostram que a gente quer e que a gente quer ainda melhorias pro nosso campo e a pessoa vem e fala isso. Gente, Aprendendo muito com a ocupação. muito. Muito. E não só no nosso curso, no caso. A gente tá aprendendo de tudo, de tudo. A gente não tá lutando pela nossa causa, pela a gente se formar, quem tá no segundo, terceiro período. A gente tá lutando por quem tá vindo aí. E contra o sucateamento do nosso campo, porque o que vai acontecer é isso, você ficar sucateado. O que a gente está fazendo é uma luta em prol do bem coletivo. Tudo que a gente está fazendo é pensando em todo mundo, a gente não está pensando só na gente. Aquele monumento ali foi feito pro sarau, você resistir, a resistência, é luta, muitas vezes chorar, é brigar, algumas vezes é você se trancar no quarto para você não discutir com alguém que você gosta, é conviver, é resistir porque você tem vontade de ir embora, mas também é florescer, é você dançar, é você cantar. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. É você fazer amizade, Gente, eu formei famílias aqui. Acho que nós somos uma família. Eu sou antes e depois de ocupação. Então a gente floresce, a gente se torna pessoas mais felizes também aqui. E mais desconstruídas também. E seres humanos melhores também. Caraca, florescer sou eu. Também tinha um viver super engessado e a gente aqui conversando, não, tipo, não é assim. É totalmente desconstruído. Não é assim. Dentro da própria desgraça, há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Ocupar é desconstruir. Tem um jeito melhor de você conhecer, de participar, porque eu só queria vir pra cá pra ter aula, me formar, acabou, dane-se a saúde pública, e aí você tem a matéria, é super bacana, é super lindo, mas você sabe que não funciona, então eu vou embora, vou trabalhar no consultório e vai ser isso. E aí você vê que você pode fazer dar certo. E aí você se vê pensando de uma maneira que... Gente, quem me ensinou a pensar assim? Eu penso assim porque eu quero, eu vivo assim porque eu quero. Em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. A cantiga é uma arma e eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma e eu não sabia.
falando sobre o que é ser mulher, o que é ser mulher negra, o que é ser estudante negro, o que é morar na Baixada, por que a gente não tem direito a um bandejão, por que a gente não tem direito ao passe livre. E aí a gente foi se fazendo, se reconhecendo nesse espaço. E assim, todo mundo dizendo que isso não vai dar em nada e você vem, você dá teu sangue. Você vai pra rua acreditando naquilo. Já quer dizer, servidor, presta atenção, são 20 anos sem saúde e educação. Assim. São 45 dias de desconstrução pessoal. Eu já tinha uma cabeça mais para as causas sociais, eu já tinha uma cabeça tipo, não, a gente tem que lutar mesmo. Em 2013 eu tava lá na rua, eu fui pra lá. Eu quase apanhei na Central, mas tava lá. Eu sou de escola pública desde o meu jardim de infância, porque eu vivi falta de comida, vivi falta de uniforme. Eu vivi lutar por ter meu Rio Kart que não saía nunca. E aí eu achava que eu era uma pessoa super desconstruída. E aí a gente, não sou não, eu tô aqui me desconstruindo a cada dia. 45 dias que eu aprendi a ser mulher, eu aprendi a ser amiga, eu aprendi a ser estudante do que eu achava que eu era e não era. Tem uma maneira de fazer diferente, de não julgar, de ver o outro mais que essa capinha, sabe? Porque ele é gay, porque a cor da pele dele, porque ela fica com um monte, não tem porquê eu sair botando rótulo nas pessoas, não tem porquê eu me botar um rótulo. Isso tá sendo uma experiência super foda, assim, única pra gente. Nós somos resultado do nosso encontro, né? A gente estava outro dia ali conversando sobre fazer uma festa de aniversário para uma pessoa em situação de rua, porque como assim ele não vai ter bolo? Não vai ter bolo sim, vai ter bolo amanhã, vai ter bolo aqui. E é um fazendo pelo outro, assim. E aí a gente descobriu que pode fazer porque a gente nem conhece. Só que é boa vontade de fazer. É. E a gente aqui descobriu isso, né? Descobriu que todo mundo tem a boa vontade, que todo mundo trabalhando junto a gente consegue fazer um montante muito grande. É tá aqui, é chegar e vamos dividir as tarefas. Eu limpo a cozinha, você arruma o alojamento, você fica no portão, que a gente vai dividindo as coisas. Hoje tu abre o portão, amanhã tu lava o banheiro, amanhã se tiver alguém chorando tu abraça, é meio psicólogo, é nós por nós. E aí você precisa dormir aqui pro outro ir um pouco pra casa. Todo mundo tem a consciência de que deve fazer algo. Se tu abre um biscoito, tu não come esse biscoito sozinho, sabe? São 30 pessoas comendo biscoito. E vira muito coletivo e você se redescobre como pessoa. E é isso, a gente realmente é uma família aqui, a gente virou uma família. A gente tem um ao outro. Revezamento de colchão pra ver quem dorme num colchão um pouco melhor, quem dorme com travesseiro, quem tem a coberta, quem não tem. Você cozinha o arroz na sua casa pra sua mãe e seu pai, você chega aqui e cozinha pra 40 pessoas. E quando você vai pra casa, você não consegue sair daqui. Você começa a dar prioridade pra algo que você nunca deu. Você viveu a sua vida toda sem pensar realmente fazer algo, ser ativo naquilo que você falava, que acreditava, e aqui você é obrigado a fazer isso. Então você acaba aqui colocando muito em prática daquilo que você falava, sabe? O respeito. A gente conseguiu construir um espaço coletivo em que todo mundo se respeita. Eu acho que aqui dentro a gente conseguiu desconstruir muita coisa de todo mundo. De todo mundo, em relação a tudo. A gente tá tendo esse nosso momento de estar aqui, de articular com essas outras pessoas, porque a gente nunca teve essa oportunidade. Eu tô indo pro meu 3º ano de faculdade e nunca vi. A gente não se conhece, pessoas. Eu estudo aqui há 3 anos, eu não conhecia a Gabriele. Eu não conhecia essas pessoas. A gente não por tem quê? tempo. Se a gente tem a mesma luta, se a gente tem o mesmo pensamento, por que a gente não se junta? Você conhece a Caroline, você conhece a Gabi, você conhece a família que elas vieram, você tem que dormir junto com elas, você tem que comer junto com elas. Foi aqui que eu consegui ver esse outro lado, essa outra realidade, onde eu podia fazer alguma coisa por todo mundo, não fazer alguma coisa só por mim. Porque lá eu fazia por mim. Por mim. Aqui não, aqui eu posso fazer por todo mundo faz por todo mundo, sabe? E aí a gente começou a ver uma coisa aqui que você fala, cara, que loucura, como que eu comecei a fazer isso? Porque essas coisas me incomodam. Mas eu me incomodava e eu preferia me omitir. Faz 44 dias que eu durmo aqui. Cansa, minha cama aqui é ruim, é um colchãozinho. O banho é gelado, a gente conseguiu um banho quente há pouco tempo. Os primeiros dias que eu passei era banho gelado ou de borracha. Óbvio que eu tenho certeza que ninguém queria estar aqui, mas a gente tá porque a gente tá lutando. Às vezes observando essas pessoas que apoiam pelo Facebook, acho que é muito por isso, eu não quero passar desconforto, eu não quero sair da minha casa. Mas vai mudar em quê? Vai mudar em nada? É isso. Quando eu cheguei aqui na ocupação, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a unidade. E isso me tocou muito, assim, porque como eu tive a vivência religiosa dentro da igreja protestante, e se prega muito amor, essa coisa utópica do amor, da unidade, do corpo de Cristo, aqui eu vi isso na prática. Só que ninguém falava de Cristo, ninguém falava de orixá, ninguém falava de Buda. Não, eu preciso passar por isso, mas eu preciso passar por isso porque tem muita gente que vai ter que passar por isso, sabe? E eu, na verdade, eu esperaria que ninguém tivesse que passar. Mas a realidade é diferente. Eu acho que aqui a gente começa a ficar com o psicológico muito abalado. Tem um ponto
onde todo mundo sente e fala, gente, eu não aguento mais. Todo mundo começa a chorar e todo mundo começa a se abraçar e todo mundo começa a perceber que, eu tô cansada, mas eu não tô sozinha. Tem mais 40 pessoas pra me dar a mão e falar, não, Gabi, levanta e vai. É florescer, é você ir para um ato no centro da cidade, ficar em pé, de andar até a central de 2 horas até as 8 horas da noite, chegar aqui e ter com quem você abraçar, quem você sentar pra jantar, e você conversar e você se sentir bem. Você tá cansado, mas você tá bem. Você acorda feliz que você tá aqui lutando por uma coisa, você acredita, por pessoas que estão com você, te apoiando, e você tá florescendo mesmo, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Essa noite eu não dormi porque eu achei que tinha entrado alguém aqui, então eu fiquei sentado lá de fora fazendo vigia com os cachorros. Porque eu achava que eu ia poder fazer alguma coisa se entrasse alguém, mas não podia. Depois das nossas ameaças, todo mundo perdeu muita força. A gente ficou com muito medo. Então a gente começou a meio que se guardar mais, a tentar não expor muito, mas peraí, a gente precisa da exposição, mas a gente tem que tomar conta porque a gente também tá tendo ameaça. Tem gente armada vindo aqui. Eu tô sendo ameaçado, pode entrar alguém aqui e matar alguém que não pode, sei lá, pode fazer qualquer coisa, mas eu não vou me calar. Então a gente vai colocar na internet, a gente vai divulgar pra todo mundo vai ter que saber o que tá acontecendo. Eu falei que eu não ia sair. Muita gente falou que não ia sair. E aí os que não iam sair já estavam cansados. Muito cansados. E essas pessoas que saíram voltaram, porque viram que a gente começou uma coisa junto, a gente precisa terminar uma coisa junto, entendeu? E aí a gente começa a ver que essa instituição não vai dar pra gente somente um diploma e uma profissão. Ela deu pra gente, mas por mérito nosso, uma coisa que é muito melhor que o conhecimento. A maior coisa que eu já participei na minha vida como estudante é a ocupação. É saber que eu sou de um coletivo, que eu não sou uma pessoa lutando sozinha. É um se reconhecendo no outro o tempo todo, acho que é isso. Totalmente diferente. Não é o cúmulo do florescimento você se dispor a dormir e comer com pessoas que vieram de estados não diferentes do Brasil, estados diferentes São Paulo, Bahia, você chega Ceará. aí e larga suas coisas, você pode estar com a carteira, você tem que confiar, você tem que respeitar. Não é o cúmulo do florescimento isso? Acho que o principal crescimento aqui é um crescimento pessoal, assim. As relações que estão se criando, os vínculos que estão se criando são extremamente importantes. E são pessoas que realmente eu vou levar para a vida agora. Pela primeira vez a gente conseguiu verdadeiramente interagir com os 3 cursos e centros acadêmicos. Sim. Em prol de um mesmo objetivo, fazer uma movimentação política dentro do campus com os alunos primeiro e mudar esse protagonismo, porque a gente não tinha muita autonomia dos alunos em relação à política. Vendo conhecer, a gente abriu espaço para todo mundo. A gente recebia, as portas estavam abertas, mas nós somos um movimento apartidário, totalmente estudantil, o protagonismo são dos estudantes. É nosso. Eu sinto como se a gente estivesse com um relógio, sabe? Tá um cronômetro, tá chegando perto da última votação e a gente tá aqui tentando fazer um trabalho de base, lutando para isso. No lançamento do livro que a gente fez aqui, nesse livro tem um capítulo que fala só sobre as ocupações. E ele está dizendo algo que eu li para alguns alunos aqui que eu acho super interessante, é que mesmo que a gente não consiga vitória nas nossas reivindicações, nós mostramos que é possível fazer uma política nova, uma política que vem de baixo para cima, uma política onde o protagonismo é do aluno. A gente trouxe uma nova forma de pertencimento, é de dizer que isso aqui é pra gente e a gente que faz isso aqui pertence a nós e nós vamos colocar isso pra frente, vamos lutar por isso. Então mesmo que a gente não consiga barrar nenhuma dessas medidas, nós estamos fazendo história e mostrando à população que nós estamos lutando por nós e por eles também. A luta vai continuar, sabe? A resistência vai continuar e a resistência começa em mim. Eu acho que a palavra ocupar é a palavra de ordem para essa geração, porque essa terra é nossa, ocupa mesmo, ocupa tudo. É debaixo da terra, no silêncio do chão, onde não é superfície, o olho não enxerga não. Mas ela tá lá.
Na espreita ela espera, mais bonita, mais singela, e vem a chuva clarear, faz a terra estremecer. Tira ela pra dançar, germinar eu quero ver. Já vai chegar e aí então eu verá. Árvore que dá um fruto num processo tão bonito. Do fruto nasce a semente e assim se repete o ciclo. Ciclo onde o dinheiro é nada, lá quem manda é o mistério. Foi de fora mercenária, inventa semente estéril. Impossível não se indignar com as fotos dos muros pichados. Vândalos destruíram completamente as paredes do local. Paredes que chegaram lá depois de horas de viagem, que levavam esperança e coragem em suas bagagens. Gente do país inteiro, era gente do Tocantins, era gente do Acre, era gente do Piauí, era muito aluno. Era ônibus que veio do Brasil inteiro. Gente que estava viajando há 3 dias. Paredes que temiam perder suas escolas e hospitais. Paredes que clamavam por saneamento básico e assistência social. E quando eu cheguei em Brasília, eram todos por um, todos pela mesma causa, todos falando da PEC. A polícia ela já veio agredindo. Foram quebradas sem a menor preocupação. Arruaceiros não têm respeito? Seus demolidores comiam, riam e observavam as inacreditáveis cenas de destruição por eles orquestradas, de sua enorme janela de vidro, fortemente protegida e intocada. O povo está falando que essa medida que está vindo, ela vai prejudicar o povo. E aqueles que estão lá dentro, na casa do povo, que deveria ser a casa do povo, falando que estão fazendo algo para nos defender, vendo de camarote as pessoas apanhando, os alunos, todo mundo se machucando, criança, pai, mãe correndo com criança. A gente sabe que isso acontece, de infiltrarem pessoas, para que comecem a confusão. E quando a confusão começa, você não tem mais o que fazer, porque quem tem armas são eles. Você só corre. Havia também umas paredes que lá estavam com suas crias, e outras de fios brancos, que com sacrifício se uniram às jovens paredes, pois temiam dizer a seus filhos e netos que o futuro fora exterminado naqueles poucos meses de legítima liderança. A cavalaria desceu e começou a vir. Até que a gente viu que os helicópteros também estavam atacando as bombas. E aí a gente começou a ficar meio sem ter para onde ir e dispersou totalmente a manifestação, porque as pessoas começaram a fugir. Parecia praça de guerra, era uma cena de guerra. Você corria para qualquer canto e tudo estava pegando fogo. A todo instante tentando fugir da polícia, como se você devesse alguma coisa para a polícia. Bombas, fogo e destruição. Tanta ausência de limites. Muitas paredes, lá e aqui, tentavam inutilmente barrar o ato supremo de barbárie. As paredes foram fortemente atingidas, mas hão de resistir. Então a gente teve um ato muito conturbado, onde a gente não conseguiu nem começar a fazer o ato. Já tinham pessoas desacordadas, pessoas ensanguentadas. A gente conseguiu ligar para o motorista do ônibus, pro motorista ir até lá e abrir o ônibus pra gente. E aí a gente entrou todo mundo no ônibus e ficou esperando lá dentro. E aí todas as pessoas que foram chegando, que estavam desaparecidas, foram chegando uma pior que a outra. Era pessoa com traumatismo, era gente que tinha apanhado, era gente que tinha... todo mundo muito machucado. As pessoas do nosso ônibus, muitas pessoas voltaram machucadas. Até hoje ainda tem a lista das pessoas desaparecidas. Quando começou a lista, era pouco. Era tipo 2, 3 pessoas. E a lista foi atualizando conforme os ônibus foram voltando e as pessoas não foram retornando e aparecendo. Até hoje a gente ainda não conseguiu descobrir, ninguém sabe onde está, as famílias estão desesperadas.
Visam os demolidores dar o golpe final ainda antes das festas que se aproximam. São 3 para que a massa das paredes adormecidas mantenham-se em sua letargia. As maldades vêm seguidas da data de entrega. Passam pela data da esperança e culminam na data pagã, para enterrar qualquer revolta. Não vai parar, mesmo que passe, a gente não vai parar. A gente vai tentar outras formas. Porque a gente conhece a nossa força, a gente está descobrindo a força que a gente tem e a importância que a gente tem. Mas a gente não vai ficar pacato, que a gente não vai encostar e vai falar, não, passou, tudo bem. Vão ser 20 anos de luta diária, né? Vão ser 20 anos até eles entenderem de que não dá. Então até esse ponto a gente vai continuar lutando. Não importa, na verdade, se a gente vai perder uma batalha, né? A gente tá aí pra guerra. As paredes poderiam ficar em seus lugares, mas cedo ou tarde, hão de se unir a outras paredes e quebrar aquele enorme vidro que esconde os que observam seus serviçais racharem os tijolos das paredes que sustentam o futuro. Toda a solidariedade às paredes não passarão. Mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. Mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, 25 do mês de julho, 25 do mês de julho. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, pendendo de um arvoredo. A força que enfrenta o medo, a força que enfrenta o medo, pendendo de um arvoredo, pendendo de um arvoredo. Mas teu nome há de ecoar no condomínio e na favela. Teu nome há de ecoar na avenida e na viela. Teu nome há de ecoar que eu vou levar na cidade, no campo, na rua ou na cela. Teu nome há de ecoar. Mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, no dia 4 de novembro, mas tu tem que lembrar, tu tem que lembrar, no dia 4 de novembro. O sonho que o medo ofusca, sangrando dentro de um fusca. Mas é agora o jogar? Primeiramente, ocupa tudo. Flerta comigo, flerta comigo. Bom, meu nome é Gabriele Falzoni, eu tenho 19 anos. Não, eu já errei, eu tenho 20. Estamos aqui reunidos contra essas medidas do governo. Contra essas medidas do governo. Porra! Melhor o jogral. Que é exatamente essa construção que a gente tem daquilo que nos cerca. O que é isso? Parou! Fala da galera que tem problema respiratório aqui e tá com maior dificuldade fazendo nebulização, que a gente tem até um nebulizador aí pra dar uma moral pra galera. É uma coisa que a gente não sabe explicar. E você dorme com uma pessoa que você não sabe se ela pode te matar. Se ela pode te matar. Você vai lá assim, eu tenho que confiar. Corta, gente. Tá cheio de mosquito. Não precisa não, porque você fica me movendo muito. Não, amiga, não. Deixa aqui. Família, pode falar de partido aqui? Família é petista, né? A produção faltou, aí eu tô me preparando. Cadê a maquiagem? Maquiagem! Obrigada.